Na lista 3, havia algumas questões que necessitavam de interpretação, ok? Então, são estas questões que vamos revisitar neste vídeo. Na questão 3, a gente tem uma função de produção, ok? E nos itens A e B, pedia para calcular a produtividade marginal, ou seja, a derivada da função de produção em relação a seus insumos, x e y, certo? X sendo o número de empregados, número de trabalhadores, e y a terra, né, em número de hectares. Fazendo essas derivadas parciais, que são as produtividades marginais, a gente vai obter essas duas derivadas aqui, ok? No item C é o item que carece de interpretação, ou seja, a gente vai avaliar essa derivada num ponto específico, que é o ponto x igual a 1 e y igual a 4, e calcular a derivada no ponto e interpretar. Quando a gente fizer o cálculo dessa derivada no ponto, da produtividade marginal de x, ou seja, a derivada parcial da função p em relação a x, a gente vai obter 2. Quando a gente calcula a derivada parcial, a gente varia apenas uma das variáveis e mantém a outra constante, e faremos a análise em cima da variável que está sofrendo alteração. Ou seja, um aumento unitário no número de empregados, que é representado por x, mantido o número de hectares constante, corresponde a um aumento na produção em 2 unidades. Ou seja, se eu passar de 1 para 2 milhares de trabalhadores, a produção irá aumentar em 2 unidades. Interpretação semelhante a gente vai fazer com a produtividade marginal para a terra, para o número de hectares, ok? Quando a gente calcular essa produtividade marginal no ponto x igual a 1, y igual a 4, a gente vai obter 1/2, certo? E novamente a gente faz a análise considerando a variação de uma unidade, ou seja, um aumento unitário no número de hectares, mantido o número de empregados constante, ou seja, mantido x constante, corresponde ao aumento na produção em meia unidade, ok? Essa é a interpretação para a questão 3. Na questão 4, a gente tem uma função demanda, que depende do preço de A, que é x, e do preço de B, que é y, certo? Então, a questão ela pede o quê? Que a gente calcule as derivadas parciais, ou seja, as demandas marginais, ok? E a demanda marginal para x é menos 4, a demanda marginal para y é menos 2, que são as derivadas parciais em relação a x e y. O que a gente observa nessa função demanda? Que a relação entre a quantidade demandada e seus preços, preço de x, preço de y, é inversa, é negativa. Ou seja, se eu aumento o preço de A demanda cai. Se eu aumento o preço de B, mantido o preço de A constante, a demanda cai. É isso que o sinal negativo está dizendo para a gente, uma relação inversa. Então, a gente pode observar que a relação entre demanda e preços é inversa, ou seja, quanto maior o preço, menor a demanda. Ou, de outra maneira, quanto menor o preço, maior a demanda. Qual é a conclusão que a gente faz em cima disso? Assim, diminuindo uma unidade do preço de A gente vai aumentar a demanda em 4 unidades, porque a relação é inversa, mantendo o preço de B constante. E diminuindo uma unidade o preço de B, a gente aumenta a demanda em 2 unidades. Por que está aumentando agora? Porque a relação é inversa. Isso mantendo o preço de A constante. Então, a gente vai responder no item B que uma diminuição em B provoca um aumento maior da demanda do que uma diminuição do preço na verdade, o contrário, né? Uma diminuição no preço de A provoca um aumento maior na demanda do que uma diminuição no preço de B. Essa é a nossa conclusão, tá? Na questão 5, a gente tem uma função utilidade, certo? A função utilidade ela vai tentar mensurar o grau de satisfação de um indivíduo no consumo de 2 bens. Aqui a gente tem o bem x1
e o bem x2 representado por essa função aqui. Nos itens A e B, a gente está calculando as utilidades marginais, que nada mais são do que as derivadas parciais da função utilidade em relação a cada um dos bens. Primeiro em relação a x1, depois em relação a x2. Aí a gente obteve esses dois resultados aqui. No item C, está pedindo para a gente avaliar essas utilidades marginais no ponto 3 e 4, que é x1 igual a 3, x2 igual a 4. Quando a gente faz essa derivada parcial no ponto, a derivada parcial em relação a x1, a gente obtém 94. E a gente vai fazer uma análise semelhante ao que a gente já fez para a função demanda e para a função de produção, só que agora no contexto da função utilidade, certo? Ou seja, o aumento unitário em x1 aumenta a utilidade em 94 unidades, mantendo x2 constante. Ou seja, se eu passo de 3 unidades de x1 para 4 unidades de x1, eu aumento a utilidade em aproximadamente 94 unidades. Isso é o aumento unitário, o aumento de uma unidade, ok? O mesmo pensamento para x2. Se eu passar de 4 unidades para 5 unidades de consumo de x2, mantido x1 constante, eu vou obter uma utilidade marginal de 192, ou seja, o aumento unitário em x2 aumenta a utilidade em 192 unidades, mantendo x1 constante, certo? Essa é a nossa análise. Já na questão 6, a gente tem outra função, uma função custo que depende de x e de y, tá? X e y aqui representando quantidades. No item A e B, novamente, calcular o custo marginal. A gente está calculando aqui os custos marginais. A gente obteve essas duas funções aí. O custo marginal em relação a x é 2x mais y. O custo marginal em relação a y é 4y mais x. No item C, novamente, a gente está calculando a derivada parcial num ponto, ou seja, o custo marginal em um ponto específico, em que x é igual a 10 e y é igual a 20. O que é que a gente vai fazer? Substituir esses pontos na derivada. Substituindo no custo marginal de x, a gente vai obter 40. No custo marginal de y, a gente vai obter 90. Qual a interpretação disso? Que um aumento unitário em x, por exemplo, de 10 para 11, provoca um aumento no custo em 40 unidades. Aumenta o custo 40 unidades, mantendo o y constante. E no caso do custo marginal de y, um aumento unitário em y, ou seja, se eu passar de 20 para 21 unidades, vai aumentar o custo em 90. Lembrando sempre de manter a outra variável constante. Essas são as nossas interpretações para as derivadas parciais num ponto que aqui a gente está chamando de funções marginais. Produtividade marginal para a função produção, demanda marginal para a função demanda, utilidade marginal para a função utilidade e custo marginal para a função custo.